Existem algumas tribos que sobreviveram aos ataques do mundo moderno e conseguiram permanecer escondidas até os dias de hoje. A maioria delas vive em meio às florestas e em ilhas tropicais. Algumas das tribos que você vai ver hoje estão isoladas nos confins da Terra ou ainda nas planícies mais remotas da África. Cada uma dessas tribos possui costumes, vestimentas e tradições que atravessaram o mundo moderno e continuam a resistir até os dias de hoje. Quem são, onde vivem e como vivem essas tribos? No vídeo de hoje você vai conhecer sobre os hábitos e os costumes das tribos mais incríveis da Terra. Mas antes de assistir a este vídeo, colabore conosco se inscrevendo em nosso canal, clicando no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo, deixe aqui o teu joinha e no final do vídeo o seu comentário. E também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. As tribos próximas ao Vale do Rio Omo representam os últimos povos nativos da África, que ainda possuem pouca influência da cultura ocidental. Os povos nativos do Omo já estão muito próximos da extinção, principalmente devido às influências do mundo moderno. Essa tribo abriga mais de 53 grupos diferentes no mesmo território, e das 5 dezenas de grupos étnicos existentes, existem cerca de 16 diferentes tribos vivendo nessa região. A sua alimentação e o seu sustento derivam basicamente da agricultura e das tradições seminômades pastoris. Até pouco tempo atrás, a tribo vivia totalmente isolada da civilização. Uma das principais características dessa tribo estão nas escarificações corporais e as pinturas faciais. A escarificação corporal é utilizada como uma técnica de marcação da pele e é utilizada tanto nos homens como nas mulheres. No caso das mulheres, as escarificações também podem demonstrar beleza e sensualidade. Já para os homens, existem alguns rituais que demonstram força e resistência. Após os 12 anos de idade, a tribo já considera possível iniciar os rituais de escarificação corporal, onde após o corte na pele, que deve ocorrer sem a mínima expressão de choro ou de dor, esfregam na ferida uma pasta de vegetais misturada com cinzas, o que auxilia para evitar infecções na pele e outras doenças. Mais conhecida como a tribo dos homens esqueleto, na cordilheira central de Papua Nova Guiné, sob as montanhas, se escondem centenas de culturas e de línguas diferentes, e uma delas é a tribo de Chimbu e Mindima. De acordo com a lenda dos homens esqueleto de Chimbu, os antepassados desta tribo eram atormentados pela presença de um monstro numa gruta, e este monstro fazia ataques sobre a tribo, de modo a levar consigo homens, mulheres e as crianças. Os guerreiros da tribo então criaram coragem para matá-lo, mas para conseguir se aproximar desse monstro, e como a gruta era cheia de ossos de animais e de humanos, eles decidiram pintar os seus corpos de preto usando cinzas, e então desenharam seus esqueletos sobre a pele com argila branca. A pintura corporal para a tribo de Chimbu representa força e coragem, pois conforme conta esta lenda, a tribo conseguiu se livrar do monstro, e essa tradição manteve-se até os dias de hoje como um símbolo de identificação da tribo. Os Maasai são uma tribo que habita na África Oriental, mais especificamente sobre o território do Quênia e da Tanzânia. A tribo divide o seu tempo entre procurar fontes de água e realizar a passagem do gado bovino e caprino. Eles começam a trabalhar assim que o sol nasce no horizonte. E apesar de manter uma cultura intacta, ao longo dos anos, a tribo enfrenta diversos desafios em relação à sua economia e à falta d'água. Devido a isso, recentemente, essa tribo precisou abandonar a terra onde seus antepassados nasceram, cresceram e morreram para poder buscar novas fontes de água e de sobrevivência. Não apenas os Maasai, mas diversas outras tribos isoladas acabam por sofrer com as influências da cultura moderna e da globalização. As manifestações culturais desses povos são constantemente ameaçadas pela ambição do mundo moderno.
Essa tribo está localizada em Papua Nova Guiné. A tribo possui o costume de cobrir os seus homens com barro, para que assim possam se parecer com os espíritos e também possam amedrontar os demais grupos indígenas da região. Atualmente existem mais de 820 idiomas em Papua Nova Guiné, e isso é um dos motivos pelos quais a sua diversidade cultural e as tradições são tão ricas. Os homens de barro de Azarô utilizam a pintura corporal como uma tática de guerrilha e para lidar com os temores em relação aos maus espíritos. Segundo a lenda dessa tribo, há muitas décadas atrás, uma tribo poderosa das montanhas invadiu a tribo e ateou fogo nas casas de palha, matando diversos homens e mulheres que tentavam se defender. Os que conseguiram sobreviver tiveram que fugir e mergulhar nas águas barrentas do rio Azarô. Após esse incidente, a tribo notou que todos eles possuíam uma coloração esbranquiçada, pois o barro do rio havia secado sobre a pele, dando a eles uma tonalidade meio fantasmagórica. Por isso, uma das táticas para enfrentar o inimigo é justamente pintar o corpo com barro. Além disso, uma outra tática de guerrilha desse grupo é fazer um barulho assustador com os bambus, de forma a assustar ainda mais os seus adversários. Esta tribo se localiza nas florestas tropicais, no sudeste da República Centro-Africana. A tribo possui um enorme conhecimento em plantas medicinais, além de métodos de caça e guerrilha tradicionais. A tribo Baiaca é uma das mais antigas tribos localizadas nas áreas remotas da África e possui atualmente uma população local de 500 mil de pessoas. A música é a parte central da sua identidade e também uma maneira de condicionar o comportamento e prepará-los para a caça. Além disso, a tribo utiliza a música como um instrumento fundamental no seu dia a dia, tanto para a prática de rituais como também para preparar os homens e as mulheres para o trabalho. A tribo Baiaca não representa perigo para outras civilizações, apesar de parecerem cruéis, brutais ou violentos, mas a sua realidade não é esta. Inclusive, podemos aprender muito com essas tribos que, apesar de toda a influência do mundo moderno, permanecem com a sua cultura ainda sobrevivendo. Os Baiacas são caçadores e coletores que vivem nas florestas tropicais da África do Sul e, ao contrário do que muitos pensam, eles vivem muito bem sem tecnologia. Apesar de resistir contra os efeitos da modernidade dos nossos dias, a tribo tem sofrido muito com os efeitos da globalização, principalmente no que se refere ao desmatamento. O mais interessante é que a maioria dessas tribos sobrevivem com recursos provindos de atividades turísticas. Já imaginou algum dia poder visitar e conhecer algumas dessas tribos de perto? Qual a tribo te deixou mais curioso? Conta pra gente aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, te inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu joinha, compartilha o nosso vídeo, participa com a gente também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram, que está repleta de curiosidades e mistérios para você. Um abraço, muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até o próximo.